Em 1945, 6 aviões militares norte-americanos desapareceram no mesmo dia sem deixar vestígios. E esse acontecimento foi marcante o suficiente para ter iniciado uma das maiores lendas modernas da humanidade. O mistério do voo 19. Às 14 horas e 10 minutos de 5 de dezembro de 1945, o voo 19, constituído por 5 TBM Avengers tripulados por 14 homens, saiu da então US Naval Air Station em Fort Lauderdale, na Flórida, em um voo de treino de bombardeamento. No comando estava o tenente Charles Taylor, um piloto experiente com mais de 2.500 horas de voo, boa parte nesse tipo de avião. Na ocasião, o clima foi descrito como favorável e esse é o trajeto que o voo 19 deveria ter feito, com um tempo total de voo estimado em 2 horas. Os 5 aviões chegaram na zona de lançamento em Bimini por volta das 14h30 como previsto, e os ataques de treinamento foram realizados. Porém, às 15h45, a torre de controle recebeu uma mensagem incomum do comandante Taylor dizendo que era uma emergência, que estavam fora da rota e que não viam terra. O sinal da transmissão foi perdido em inúmeras ocasiões durante a conversa entre Taylor e a base, até que ele foi instruído a voar a oeste e a base recebeu uma resposta preocupante em que o comandante dizia não conseguir determinar a sua direção e parecia haver certa confusão a respeito do que eles viam. Pouco antes do voo 19 desaparecer, uma mensagem de rádio foi interceptada pelo tenente Robert Cox, que liderava outro esquadrão. Ao questionar os tripulantes do voo 19 sobre o que estava acontecendo, um piloto chamado Powers disse que eles não sabiam onde estavam. Logo depois, o comandante Cox conseguiu estabelecer contato com Taylor, que disse que suas bússolas não estavam funcionando e que estava tentando encontrar Fort Lauderdale. Em seguida, o tenente afirmou que tinham acabado de passar por uma pequena ilha e que não havia mais terra à vista. Foi possível ouvir que o tenente Taylor inesperadamente passou o comando da esquadrilha para o capitão Stivers, que conseguiu enviar uma mensagem confirmando que estavam perdidos. Às 16 horas e 25 minutos, Stivers foi ouvido novamente dizendo que parecia que estavam sobre águas brancas. As condições climáticas pioraram e as transmissões de rádio foram ficando cada vez mais difíceis de serem captadas. Taylor e seus companheiros não podiam mais ouvir as mensagens enviadas pela torre, mas a torre podia ouvir alguns diálogos entre eles. A última transmissão foi ouvida às 19 horas e 4 minutos. No mesmo dia, um PBM Mariner decolou às 19h30 com 13 tripulantes à procura da esquadrilha do comandante Taylor. Depois disso, essa nave nunca mais foi vista. No dia seguinte, em 6 de dezembro, uma das maiores operações de busca da história foi realizada, mas nada foi encontrado, nenhum sinal, nenhum vestígio. Não havia destroços e nem manchas de óleo. No dia 10, as condições climáticas pioraram ao ponto de tornar perigosa a caçada pelos 6 aviões desaparecidos e as buscas foram encerradas. Embora não se tenha chegado a uma explicação definitiva, supõe-se que o esquadrão se perdeu porque o comandante Taylor presumiu que as bússolas não estavam funcionando adequadamente, ou até que ele, sem a referência de uma faixa litorânea, pode ter ignorado as bússolas
e seguido para onde ele acreditava ser o rumo certo e conduzido o voo 19 para cada vez mais longe, na direção errada. Também não foi descartada a hipótese de ter ocorrido algum evento climático inesperado. Um relatório inicial havia responsabilizado o tenente Taylor pelo ocorrido, mas foi posteriormente alterado para causas desconhecidas, após a mãe do oficial afirmar que estavam culpando injustamente o seu filho, já que não havia nenhuma evidência física que comprovasse sua culpa. Um questionamento a respeito desse caso é que o voo 19 decolou com combustível para aproximadamente 3 ou 4 horas de voo. Se eles se dirigiam para o Atlântico, não demoraria muito para que o combustível acabasse e tivessem que pousar na água. Há casos em que pilotos foram forçados a pousar na água e flutuavam tempo suficiente para entrar em contato com a base e esperar o resgate. Muitos se questionam se ao menos o tenente Taylor teria tentado essa última alternativa. Em 1991, um grupo de mergulhadores encontrou restos de 5 aviões de guerra sem sinal de tripulação. Parecia uma descoberta incrível, até que um exame detalhado revelou que os números de série das naves submersas não eram os mesmos dos aviões do voo 19. Em relação ao PBM Mariner que desapareceu em busca do voo 19, supõe-se que ocorreu uma explosão devido a um relato de tripulantes de um navio comercial que viu chamas pelos céus, aparentemente de uma explosão, e que passou por uma mancha de óleo no local onde o avião deveria estar naquele momento. Porém, nenhum vestígio da nave e dos 13 tripulantes foi encontrado. Esse estranho incidente ocorrido com o voo 19 é considerado o ponto de partida para tornar famosa essa extensa área que ficou conhecida como o Triângulo das Bermudas. A fama dessa área como cenário de fenômenos inexplicáveis cresceu depois do desaparecimento do voo 19. Porém, em 1980, o escritor e piloto norte-americano Larry Kush, após investigar relatórios oficiais, entrevistar pessoas que estiveram presentes no curso da investigação e de voar ele mesmo na mesma rota, escreveu um livro refutando a ideia de que as naves foram vítimas do Triângulo das Bermudas ou de qualquer fenômeno sobrenatural. Larry defende que escritores da época fomentaram a lenda através de pesquisas pouco cuidadosas e por vezes exageradas. O escritor diz que muitos dos diálogos descritos em livros não existem nos registros oficiais. De fato, o oficial da torre de controle Walt Winchell afirmou que monitorou todas as mensagens e não houve certas transmissões que mais tarde foram atribuídas ao comandante Taylor. Era evidente que eles estavam perdidos, mas não havia nada sobre os tripulantes dizerem que o oceano parecia diferente ou sobre eles estarem voando sobre águas brancas. Seja lá como for, muitos ainda se perguntam o que teria acontecido com o voo 19 e, embora não há uma explicação definitiva, ao menos na ficção, uma justificativa foi oferecida pelo cineasta Steven Spielberg no filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, em que os tripulantes do voo 19 retornam à Terra em uma nave extraterrestre. Vítimas do Triângulo das Bermudas, uma fatalidade aérea ou falha humana. Muitos tentaram buscar explicações para justificar o desaparecimento dessas 6 aeronaves que sumiram sem deixar vestígios. Mas todas as especulações em torno desse caso foram suficientes pelo menos para que essa história não fosse apagada do imaginário humano.